Fala galera, tudo bem com vocês? Tá cansado de ficar adiando certas tarefas que vão acumulando, que isso vai trazendo prejuízo na sua vida, você não tem ânimo de fazer as coisas. E muitas vezes quando nós falamos em procrastinação, você sempre pensa em organização. Mas eu já te adianto que nós vamos falar exatamente como melhorar a sua procrastinação, eliminar a sua procrastinação com passos simples, mas logo de cara eu já adianto para você que procrastinação não tem nada a ver com organização. Se você ficar tentando se organizar, na verdade isso só vai fazer uma frustração em você. Quer saber como resolver e por que você procrastina? Vem comigo. Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Augusto, sou fisioterapeuta e criador do canal Motiva o Cérebro. Apertem os cintos, bora decolar esse vídeo sem procrastinar e bora pro vídeo. A procrastinação é um ato de você ficar adiando tarefas importantes e fazendo tarefas que não são tão importantes. Quando você faz uma tarefa que é importante, tarefas muito importantes, elas têm um gasto, um impacto emocional muito maior do que tarefas que não têm grande importância. Por exemplo, o que vai trazer uma angústia maior, uma questão emocional maior? Você fazer uma apresentação para o seu chefe ou você fazer um e-mail qualquer? Você estudar para uma prova que depende a sua carreira, depende você passar de ano ou você apenas jogar videogame. Então você tem que entender primeiro que a procrastinação ela está ligada a questões emocionais, não à organização. Seu cérebro, de alguma maneira, ele tenta te proteger sobre experiências que você já tem, que são negativas. Aquilo vai atrapalhar ainda mais as suas emoções. O nosso cérebro, ele sempre vai querer uma recompensa imediata do que uma recompensa a longo prazo. Quanto mais distante for essa recompensa, maior são as chances de você procrastinar. Então, ele vai se negar a atividades que gastam energia e que tenha uma recompensa a longo prazo. Por isso que muitas vezes você procrastina. Agora você consegue entender que é muito mais fácil, seu cérebro se sente muito mais confortável ficar vendo vídeos fofinhos de gatos nas redes sociais do que você começar a fazer aquele seu relatório que você precisa entregar para o seu chefe e você vai adiando, porque aquilo pode ser tedioso, aquilo pode trazer certo incômodo, é chato e você prefere ficar vendo coisas nas redes sociais que você não entende. Para parar de procrastinar, a primeira coisa, você precisa identificar o que você está fazendo você procrastinar. Você tem que parar, voltar alguns passos e pensar, o que eu sinto quando eu preciso fazer essa tarefa? É tédio? Eu acho que eu não vou dar conta? Eu fico ansioso? Eu fico com medo? Eu sinto uma sobrecarga emocional porque é uma responsabilidade muito grande? Essa é a primeira coisa que você precisa identificar para parar de procrastinar. A segunda coisa que você precisa fazer é que quando a gente procrastina, não é a primeira vez que você procrastina e muito provavelmente você não só procrastina em uma tarefa. Quando você entra nisso, você entra num ciclo que se autoalimenta. Você entra numa experiência negativa, que aquilo, lembra que eu falei do seu cérebro? Ele entra numa experiência negativa, ele tenta Ele tenta te proteger, você adia aquela tarefa, se sobrecarrega, entra no modo de estresse, tem uma experiência ruim, seu cérebro tenta te proteger e assim você entra num ciclo de procrastinação. Então você precisa criar coisas que vão facilitar para o seu cérebro. Então vamos supor que seja uma tarefa importante. Você vai começar o seu dia pelaquela tarefa, que é quando você tem mais energia. Muitas vezes nós começamos por tarefas legais que nós gostamos, só que você tem que entender que seu foco, concentração, energia, ele vai diminuindo conforme o tempo que você passa naquela tarefa e ao longo do dia. Então se você deixa para o final, a grande chance de você procrastinar é maior, porque você já vai estar cansado, sua concentração já vai estar pior, muitas vezes você tem vários estímulos próximos de você e você não consegue efetuar aquela tarefa. Presta atenção nisso, que é muito importante. Essa tarefa que você procrastina, é muito importante você quebrar essa tarefa em pequenas tarefas, que isso vai facilitar para que o seu cérebro entenda aquilo como fácil, de certo modo, e aquilo vai fazer com que você refaça aquela experiência negativa. Porque o seu cérebro vai continuar estimulado, porque ele vai falar, poxa, eu ganhei, eu consegui aquele objetivo, agora eu vou para a segunda parte,
e você sente que você está evoluindo. Mesmo que você faça um pouquinho a cada dia, mas seu cérebro tenha motivação para continuar. Galera, se vocês estiverem gostando desse conteúdo, se inscreva no canal, que isso vai fazer com que você receba novos vídeos. Também aqui tem várias playlists com vários assuntos, depois vai lá, dá uma olhada. E também deixe seu joinha, seu like, assim eu sei que você está gostando desse conteúdo. E o YouTube também recomenda para mais pessoas, que mais pessoas têm acesso e o canal também cresce. E aqui uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês. Pessoas que estão com problemas de saúde, pessoas que estão com problemas emocionais, pessoas que têm depressão e têm ansiedade, ela vai ter muito mais dificuldade de lidar com a questão de procrastinação. Então é importante você entender isso e você precisa procurar ajuda de um profissional de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, que vão te auxiliar para que você quebre esse ciclo e com isso facilite e você consiga também colocar essas dicas aqui em prática com mais facilidade. Outra questão também que para você não procrastinar é você dividir essas tarefas e não ficar nessa tarefa por muito tempo. Muitas vezes, por mais que você esteja, vamos supor, esteja motivado, tem dias que você vai estar mais motivado, tem dias que você não vai estar. Então, tenta manter um tempo ali adequado, porque o seu cérebro ele tem um limite entre a atenção, foco, concentração. Conforme você vai passando muito tempo naquela tarefa, você vai perdendo o foco. O que você pode fazer? Você fazer pausas durante algum tempo para você relaxar, fazer atividades que não exijam tanto. Com isso, seu cérebro consiga se recuperar. Ou você intercalar com outras tarefas. Não ficar somente na mesma tarefa. É melhor você fazer um pouquinho a cada dia do que você fazer muito num dia, depois não fazer no outro, precisar de um tempo para se recuperar. Você precisa ter constância naquilo que você está fazendo. Isso vai fazer com que você saia do ciclo de procrastinação, fazendo um pouquinho a cada dia até que o seu cérebro se acostume a fazer aquela tarefa que você tem dificuldade. Você precisa comemorar cada passo que você der, mesmo que sejam pequenos. Isso é muito importante. Nem que seja 5 minutos de caminhada que você sempre fica adiando. Isso faz com que o seu cérebro tenha uma explosão de uma experiência positiva, de uma emoção positiva, e aquilo faz com que ele comece a refazer as experiências e comece a modificar padrões e conexões no seu cérebro. E aqui, galera, uma dica muito importante. Você precisa ter calma. Quando eu falo calma, é que os resultados não vão aparecer logo amanhã ou depois de amanhã. Seu cérebro precisa se acostumar, você precisa dar uma continuidade, por isso que você tem que seguir esse passo a passo. Reveja esse vídeo quantas vezes for necessário, aqui está de graça, porque o seu cérebro precisa se acostumar, você facilitar as atividades, isso vai fazer com que você tenha experiências positivas. Para te ajudar, eu vou deixar uma playlist sobre hábitos aqui do lado, dá uma olhada, tem vários vídeos lá nessa playlist que vão te ajudar a modificar os seus hábitos e isso também vai te ajudar a parar de procrastinar. Dá uma olhada nessa playlist que ela está sensacional.